Semana passada nós lemos os primeiros 5 versículos, mas não completamos, não é? Então vamos ler Romanos capítulo 9, verso 1 a 5. Digo a verdade em Cristo, não minto, dando testemunho comigo a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração, porque eu mesmo desejaria ser separado de Cristo por amor dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, os quais são israelitas, de quem é a adoção e a glória e os pactos e a promulgação da lei e o culto e as promessas, de quem são os patriarcas e de quem descendo Cristo segundo a carne, o qual é sobre todas as coisas, Deus bendito eternamente. Amém. E a semana passada nós vimos estes primeiros versículos, o 1 e o 2, com a tristeza do apóstolo Paulo, por causa daquilo que era a realidade dos israelitas naquele tempo em que tinham tudo para serem abençoados, tinham tudo para poderem de facto glorificar ao Senhor, mas não o faziam porque de algum modo se firmavam muito nas tradições, no passado, e tinham esquecido ou não consideravam muito Cristo. E Paulo mostra essa tristeza com dores, não é? No verso 2, tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração, porque eu mesmo desejaria ser separado de Cristo. Paulo estaria, se fosse possível, Paulo ser separado de Cristo, isto é, não ter os privilégios e a bênção que veio através de Cristo como judeu, para que os israelitas tivessem, ele estaria pronto a fazer esse sacrifício por eles. Mas de facto não. Eles mantinham-se distantes da palavra de Cristo, distantes daquilo que era a sua a salvação única, exclusiva, através de Cristo. E nós chegamos ao versículo 4, quando fala aqui de os quais são israelitas, e dos israelitas, o que é? O que é que pertence aos israelitas? Não é? E foi aqui que nós chegamos, não é? Pertence então o quê? Adoção, glória, os pactos, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Bom dia aos que estão chegando. E nós vimos aqui que há um conjunto de privilégios, privilégios que foram únicos. Mais nenhum povo à face da terra teve estes privilégios. Este foi o povo escolhido para Deus, para que pudesse ser recebedor, pudesse ser abençoado com estes privilégios, para com isso também dar testemunho às outras nações. E então vemos a questão da adoção. O povo judeu foi adotado entre vários povos, foi escolhido, e isso foi o que nós vimos a semana passada. Também começámos a ver a questão das alianças, e aparecem aí os pactos, lembram-se? Também começámos a falar sobre isso. Os pactos, eu vou deixar a glória um bocadinho mais para o fim. Os pactos. E o que é que são os pactos? Que pactos é que os irmãos se lembram que Deus fez com este povo? Com Abraão. Jacó também. De Abraão para Jacó há ali um no meio, não é? Isaac, não é? E é por isso que a Escritura diz que é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Digamos, nesta continuidade, não é? Deus ia sempre renovando o seu pacto, mas é o pacto com Abraão. Só para uma leitura breve, nós temos aqui alguns pactos. Vamos a Gênesis capítulo 1. Começar no capítulo 6. E aí temos o pacto com Noé. Lembram-se, depois do dilúvio? Gênesis capítulo 6, versículo 18.
Deus vai fazer um pacto com Noé, dada a maldade dos homens. Gênesis capítulo 6, já agora só ler o verso 17 e depois o 18. Porque eis que eu trago o dilúvio sobre a terra para destruir de debaixo do céu toda a carne em que há espírito de vida, tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto. Entrarás na aliança e tu contigo e contigo teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Não é? Então este era o pacto feito com Noé. Não é? O pacto feito com Noé. E o pacto feito com Noé era de quê? Portanto, era um pacto que Deus iria salvar aquela família, com os animais também, mas destruir todos os demais. Então, aqueles seriam, e é interessante, nós dizemos, somos descendentes de Adão, certo? É verdade. Noé era descendente de Abrão, mas de Adão e Eva veio, digamos, uma quantidade de gente, não sabemos quanta, não sabemos que distância está entre Gênesis, distância no tempo, entre Gênesis capítulo 2 com a criação do homem e Gênesis capítulo 8 com a destruição dessa humanidade e o pacto feito com Noé. Mas seguramente muitos anos, porque de facto a terra já estava bem povoada e havia muita maldade na face da terra, não é? Mas Deus acaba por fechar aqui, digamos, tudo isto e como que abre uma nova geração. E essa geração é a geração de Noé, não é? E é dessa geração de Noé que nós ainda estamos hoje, não é? Porque o funil terminou, fechou ali com Noé, a sua mulher e os seus filhos, foram 8 pessoas, e dessas 8 pessoas Deus voltou a povoar toda a terra, não é? Então este pacto com Noé é interessante, não é apenas de proteção, mas depois mais adiante o pacto com Noé é renovado em que termos? O arco-íris, não é? E aí vamos ao capítulo 9, versículo 9. Uma Laurentina, eu depois já lhe dou a palavra, está bem? Então, Gênesis capítulo 9, versículo 8 e 9. Disse também Deus a Noé e a seus filhos com ele: eis que eu estabeleço o meu pacto convosco, com a vossa descendência depois de vós, e com todo o ser vivente que convosco está, etc. Vamos ao versículo 11. Sim, estabeleço o meu pacto convosco. Não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse-lhe Deus: este é o sinal do pacto que firma entre mim e vós, e todo o ser vivente que está convosco por gerações perpétuas. O meu arco tenho posto nas nuvens, e este será por sinal de haver um pacto entre mim e a terra. Não é? Entre mim e a terra. Portanto, Deus não iria destruir mais a terra com a água. Claro, quando nós chegamos ao Apocalipse, vemos que Deus vai destruir a terra com fogo. Com fogo, não é? E fará novos céus e nova terra. Aqui não foi fazer uma terra nova, foi limpar a terra de toda a maldade, não é? Sim, minha irmã, eu vou passar depois adiante. Se o mundo já existia e as nações já existiam como existem agora. Já. Não as nações de hoje, mas já existia povo espalhado por todo o mundo. Já. Isso já. Foram. O que nós não sabemos é quanto tempo esteve entre Adão e Eva terem pecado desobedecido, ter-se espalhado através dos vários filhos de Adão e Eva, que se foram multiplicando, espalhando pela terra. E quando chega aos dias de Noé, o que nós sabemos é que Deus olhou e viu que
a maldade se tinha multiplicado e tinha enchido a terra. Portanto, por onde quer que o ser humano fosse, ou tivesse ido e se tivesse espalhado, tinha levado a maldade, não é? Porque, digamos, a maldade acaba por ser como que uma mina, não é? A maldade gera maldade, a maldade dá maldade e vai por aí fora, nas múltiplas formas. E Deus ficou tão desgostado com isso que decidiu terminar, digamos, aquela geração. Mas aquela geração não era a geração como nós entendemos hoje, não é a geração de 25 anos ou de 30, não é? Era a geração desde Adão até aos dias de Noé. E isso estavam espalhados, não é? Seriam milhões, porventura, não sabemos quanto, em parte alguma da Escritura o diz, mas sabemos que, de facto, estavam espalhados pela terra. Vamos ver em capítulo 15, Gênesis capítulo 15, ainda hoje, não é? E quando nós vimos isso, lembramos, não é? Às vezes as pessoas dizem, é coisa interessante da natureza. É da natureza, mas é o poder de Deus e o controle de Deus na natureza, não é? E é para não esquecer. Nós lembramos. Não. Acha bonito? Às vezes até para tirar fotografias. Gênesis capítulo 15, verso 8. Verso 18, aliás. É para Deus se lembrar. Quase que dá a ideia que Deus se pode esquecer, não é? Mas Deus não esquece. Gênesis capítulo 15, versículo 18, tem a ver com Abraão. E com Abraão, Deus também fez um pacto, não é? Aliás, Deus chamou Abraão, dessa chamada e dessa obediência, Deus fez um povo que escolheu, que adotou, mas fez depois um pacto com Abraão também. O verso 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor um pacto com Abraão, dizendo: à tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Qual é este grande rio do Egito? É o Nilo, não é? É o Nilo. Aonde depois o povo foi e ficou escravo, não é? Foi porque José estava lá e foi por causa da fome e o povo ficou lá e depois passou a escravidão. Não sei se algum dos irmãos está a ver os 10 mandamentos, não estou a passar publicidade, mas não deixa de ser interessante. Claro que há ali muita história que é imaginada do que poderia ter sido, porque a Escritura não diz nada do que está lá, mas também o facto de não dizer não quer dizer que não pudesse ter sido assim, mas é uma imaginação dos autores da novela. Seja como for, o povo estava lá e estava escravizado. E quando é libertado, naturalmente Deus vai fazer então um novo, ou a renovação do pacto, nesse caso com quem? Com os descendentes de Jacó, não é? Mas aqui com Moisés. Então é a promessa da terra, desde o rio Nilo, o rio do Egito, até ao rio Eufrates. E o rio Eufrates está onde? Já agora nos dias de hoje? No Iraque. Os irmãos estão a ver a distância, não é? Toda aquela terra. E isto foi a promessa de Deus a Abraão. Não é? Também, segundo o livro de Samuel, capítulo 7. Aparecem-nos aqui os reis, particularmente neste caso o rei Davi, com quem Deus também vai fazer um pacto. Segundo Samuel capítulo 7, versículos 11 a 16. Isto já é, digamos, para o fim da vida ou do reinado de Davi. Já agora vejam o verso 1 do capítulo 7, só para ter o contexto. Ora, estando o rei Davi em sua casa e tendo-lhe dado o Senhor descanso de todos os seus inimigos em redor. E descanso porquê? Porque Davi já tinha conquistado muito, não é? Então, verso 11.
Prefiro começar no verso 10. Também designarei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei ali, para que ele habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e nunca mais os filhos da iniquidade o aflijam como dantes. E como desde o dia em que ordenei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, a ti, porém, darei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te declara que ele te fará casa. Quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar-se depois de ti um dentre a tua descendência, que sair das tuas entranhas, e estabelecerei o meu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. E eu lhe serei pai, e ele me será filho, e se vier a transgredir, castigá-lo-ei com a vara de homens e com açoites de filhos de homens. Mas não retirarei dele a minha benignidade, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. A tua casa, porém, e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. O teu trono será estabelecido para sempre. E este, digamos, é uma promessa feita a Davi, que acaba por ser um pacto. É o chamado pacto davídico. Salmo 8. Salmo 8, versículo 9. Aliás, Salmo 8. Não seria bem este. Deixa. É um salmo muito interessante, que eu até recomendo a leitura, porque tem a ver exatamente com a forma como Deus criou o homem e o colocou acima de toda a criação, não é? E vejam o verso 4 deste Salmo 8, também não quero agora sair daqui sem aproveitarmos, não é? Que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Contudo, pouco abaixo de Deus o fizeste, de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Contudo, um pouco abaixo de Deus o fizeste. Significa, meus irmãos, o quê? Que o homem foi feito um pouco abaixo de Deus. Algumas traduções têm um pouco abaixo dos anjos, fizeste. Mas não é. É que o tradutor aí considerou que um pouco abaixo de Deus seria muito, uma honra muito grande. Então colocou o homem abaixo dos anjos. E nós sabemos que doutrinariamente não é isso. O homem não está abaixo dos anjos. Os anjos é que inclusive foram criados também para ministrar, para nos servir, não é? Portanto, os anjos estão abaixo de Deus, mas numa dependência e segundo o ministério de Deus. Nós somos a coroa da criação. Exato. Até aí ele era, de facto, o maior, não é? Mas quando Deus criou o homem e criou, digamos, à imagem e semelhança de Deus. Não diz isso dos anjos, não é? E deu-lhe também o domínio sobre todas as obras. Portanto, este, podemos dizer, é um pacto geral com a humanidade que Deus criou e criou deste modo, não é? Mas tem que haver também sentido de responsabilidade da parte do homem para cumprir aquilo que de facto Deus lhe ordenou, Deus lhe colocou. Voltando a Romanos. Não. E revoltou-se. Tinha que servir aos homens. Voltando então a Romanos, no capítulo 9, portanto, essa palavrinha que tem aí no versículo 4, pactos. São estes vários pactos que Deus fez com quem? Com aquele povo.
E Deus fez pactos desta natureza com algum outro povo? Não. Então, havia aqui uma situação de privilégio, de exclusividade, não é? E por isso mesmo Paulo diz no verso 4, de quem são ou de quem é a adoção, a glória, os pactos. Mas também, meus irmãos, a palavra ou a expressão que vem a seguir, e a promulgação da lei. Os homens têm leis, os reinos têm leis, e as leis são necessárias. Mas que lei é esta? É a lei espiritual? A lei dada a Moisés? Foi só a lei espiritual? Tinha também a ver com lei social, tinha a ver com várias leis. Vamos ver. Começa pela lei espiritual. Vamos então ver em Êxodo capítulo 20. Versículos 1 a 11. Às vezes é bom recordar estas coisas do Antigo Testamento. São os 10 mandamentos, precisamente. Êxodo capítulo 20, versículo 1 a 11. Encontraram? Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, primeiro. Segundo, não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até à 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, o segundo mandamento tem a ver com a questão de imagens. Não farás, nem te encurvarás. Terceiro mandamento, verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomares o seu nome em vão. Quarto, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas ao 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Quinto, honra a teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E agora é um versículo para cada mandamento. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então, temos aqui, digamos, os mandamentos. Agora, até ao versículo 8, que vai até ao 11, nós temos aqui a lei espiritual. E a lei espiritual tem a ver com a relação dos israelitas, dos hebreus, com Deus. Portanto, é aqui uma lei, ou um conjunto de leis, são apenas 4. São 4 pilares. Não é? E estes 4 pilares assentam nisto. Deus é único. Não há outro Deus. Não terás outros deuses. Segundo, rejeição de imagens. E Deus sabia como o povo era idólatra. Como o povo acabava por fazer bonecos, fosse de que material fosse, de os pintar, de os adornar, colocar num pedestal e curvarem-se diante de Deus. Não farás. Portanto, não há imagens. E isto tem a ver também com a exclusividade de Deus. Deus é o único. Santidade do nome de Deus. Muita gente fala no nome de Deus assim, enchendo a boca e saindo. Deus para aqui, Deus para acolá.
Deus, o nome de Deus para o judeu era, digamos, dito só em condições muito restritas. É interessante já agora, e pegando então na questão das testemunhas de Jeová, eles vêm logo, sabe qual é o nome de Deus? Jeová. Sim, é. Embora não apenas esse. Tem também Adonai. E tem outros nomes aí. Então, o que é interessante é que para os judeus, os testemunhas de Jeová fazem exatamente o contrário em relação ao nome de Jeová. O judeu não pronunciava o nome de Jeová a não ser num lugar santo ou na sua oração. Eles não tinham o nome Jeová de qualquer modo. Eles usavam mais o nome Adonai nas outras circunstâncias, porque Adonai é o quê? É Senhor. Jeová, ou Javé, é o nome sagrado de Deus. Não quer dizer que os outros nomes não sejam sagrados, mas era o nome que levava para os judeus uma grande carga de respeito. E, portanto, não era usado assim banalizado. Que depois tem isso, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E em vão é usar o nome de Deus para tudo e mais alguma coisa. Não é? Porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Os irmãos sabem, por exemplo, quando os copistas, os escribas do Antigo Testamento, faziam cópias do texto bíblico, dos escritos de Moisés, por exemplo, ou dos profetas. Quando faziam essas cópias, eles tinham um aparo de pena. Os irmãos lembram-se, alguns estão aqui, são daquele tempo em que nós escrevíamos com um aparo, não é? Com aquele tinteiro na secretária. Hoje, digamos, é bem diferente. O mata-borrão também tinha que ser com cuidado, não é? Mas os copistas usavam uma pena de ganso ou de uma ave, que era pontiagudo e então servia para escrever. Quando eles chegavam ao nome de Deus, Javé, eles mudavam de aparo. Tinham apenas um aparo, ou uma vamos chamar caneta, para escrever só o nome de Jeová. Tal era a reverência e a importância que eles... o respeito que eles tinham, e que vinha exatamente daqui. Então, o não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, os israelitas tomaram isto muito a peito, muito a sério, não é? Claro que depois usavam o nome de Deus também em vão, digamos, nas conversas e naquilo que eles tinham, não é? Mas, no caso dos escribas, havia esta preocupação e este respeito. A santidade do nome de Deus e depois a questão do dia do descanso. Isto tem a ver então com a lei espiritual, mas também há uma lei moral, e essa lei moral é daquele outro conjunto de versículos que nós vimos aqui. E qual é? Esta lei moral tem a ver com a ética familiar. Os irmãos notem, no verso 12, começa logo aí, bem dentro de casa, não é? Honra a teu pai e tua mãe. E este é interessante, até se costuma estar no Novo Testamento, é o único mandamento com promessa. Qual é a promessa? Para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dará. Portanto, isto era para os filhos aqui. Honra teu pai e tua mãe. E depois tem, não matarás. Isto tem a ver com lei moral, tem a ver com o respeito pela vida. Portanto, homicídios... e eu direi até suicídios, porque é matar-se, não é matar os outros, mas é matar-se a si mesmo, eram proibidos. Não matarás, não adulterarás. A questão de adultério também, extremamente importante. E aqui era adultério físico. Quando tem, não terás outros deuses diante de mim, quem tinha outros deuses, podemos dizer que era adultério espiritual, mas aqui era adultério físico. Não adulterarás, não furtarás. Não dirás falso testemunho, a questão de testemunho, de juízo, porque bastava, meus irmãos, no Antigo Testamento e neste contexto, que houvessem 2 ou 3 testemunhas que dissessem foi assim, para que isso fosse considerado como sendo verdade. Não é? E, portanto, ou era inocente ou era culpado, pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Mas tinham que ser testemunhas que prestavam um testemunho que era verdadeiro, não é? Não um testemunho falso. Não
e depois a questão da cobiça da mulher do próximo. Mas também havia a lei civil. E da lei civil nós passamos ao capítulo 21. Se os irmãos forem ao capítulo... Sim, com certeza. Até pode. Depende em que condições, não é? Porque o não matarás não são, neste caso, os médicos, não é? Aqui, ou os enfermeiros. Mas é uma questão de a eutanásia entender no sentido que a pessoa ainda tem algumas condições de vida, mas está a sofrer e não quer sofrer. A eutanásia aí é, no fim de contas, tirar a vida da pessoa. Pode ser uma eutanásia com misericórdia, porque a pessoa está, digamos, está a viver, o coração está a bater, mas está em grande sofrimento e não quer sofrer mais. Ainda que haja máquinas, ainda que haja medicamentos que possam prolongar a vida. Mas a pessoa diz, eu não quero sofrer mais. E digamos, eu estou aqui a abrir o leque para nós podermos ver que este é um tema que está aí em debate e que não é fácil. Porquê? Porque se for legislado que a eutanásia a pedido do doente, e isto pode abrir aqui o pano para a pessoa está a sofrer, até nem crê em Deus. Então quer acabar com o sofrimento. Não está. Teve um desgosto na vida e tal, eu não quero viver mais. Então a eutanásia acaba por ser aqui como que não uma medida para reconhecer que fisicamente a pessoa está morta e só está, digamos, ainda a respirar porque está ligada às máquinas, não é? Que essa é outra situação. Mas, digamos, pode haver aqui aqueles que vão fletindo mais numa direção para permitir que a pessoa acabe com a sua vida só porque não quer sofrer mais ou porque não quer continuar a viver. E, digamos, entre estes dois extremos, isto aqui pode ser um leque muito grande. O golpe de misericórdia. Eutanásia. Os irmãos sabem, já agora, sabem o que significa eutanásia? É de duas palavras em grego. Eu, tal como evangelho, eu é boa, tanásia é thanatos, é morte. Portanto, é boa morte. Agora, é boa morte naquele sentido de ser de misericórdia, porque se retirares, digamos, as máquinas, a pessoa já não iria viver. Então, ela só vive, só continua a respirar, o coração só continua a bater porque está ligado à máquina. E aí, digamos, deixou de ter qualidade de vida e deixou de ter condições de vida. É. Então, digamos, nesse caso, eu não sou contra a eutanásia. E até compreendo, e possivelmente até considero que seria aceitável. Mas aqueles que se querem aproveitar de uma lei dessas para, eu estou a sofrer, eu não quero sofrer mais, ou eu estou desesperado desta vida, a mulher morreu, os filhos também, etc. Eu estou sozinho, eu não quero viver. Portanto, eu não quero viver, alguém me mate. Portanto, no fim de contas, não querer suicidar-se, mas pedir que alguém o mate para, digamos, estar de consciência tranquila, não é? E aí, essa eutanásia é falsa, não é? Porque não corresponde àquilo que é o verdadeiro espírito deste processo e desta discussão de lei. Mas é interessante, nós estamos a falar de leis. É uma lei que já existe em alguns países, que está em discussão em Portugal, e eu pergunto, no livro de Êxodo ou em algum livro da Bíblia está? Não está. Sim. Não havia máquinas, não havia máquinas. Não havia a medicina tão avançada como hoje, não é? É verdade. Sim, Pedro. Sim. Mas, no caso, do ponto de vista do médico, se não for um crente e tiver nessa situação em que, no fundo, pode ser colocado em prática a eutanásia, ele sendo crente, que posição é que deve tomar?
como crente, ele pode usar a situação de objetor de consciência, que é um dispositivo que a lei prevê para a pessoa dizer: eu não faço isso. Não estou a dizer que não possa ser feito, mas eu pessoalmente não faço porque a minha consciência não me permite. E, portanto, ele sai fora do processo. Não é o único médico que existe à face da Terra e seguramente naquele hospital, não é? Então, outros podem fazer. Mas é uma questão de consciência. E, como crente, ele não o deveria fazer. A não ser que chegue à conclusão também e que na sua consciência ele reconheça: não, esta pessoa já não tem vida. Eu vejo, por exemplo, meus irmãos, isto serviria até para algum debate, acho que seria interessante. Mas, por exemplo, uma pessoa cujo cérebro já está morto. Só está a funcionar porque está ligado à máquina. Se desligar a máquina, vamos supor que naquele instante e durante uns minutos falha a corrente elétrica. A máquina deixou de funcionar. A pessoa morreu, deixou, porque de facto só vivia porque era artificialmente. Digamos, numa situação destas, faz sentido para mim desligar a máquina. Agora, este desligar a máquina já não pode ser a pedido do doente, porque ele já nem sequer tem vida. Tem que ser a pedido de quem? Dos familiares. E os irmãos sabem que há mesmo familiares que até numa situação destas dizem: não, continuo com a máquina ligada. Os irmãos sabem, por exemplo, e eu não quero falhar aqui no pormenor, mas um dos presidentes dos Estados Unidos, não tenho a certeza se foi o Kennedy, que está preservado em frio absoluto. É o Kennedy, não é? Frio absoluto. À espera de quê? Que a medicina tenha uma resposta para aquilo que o matou. Então ele recusa-se a estar morto. Ele não, mas a família, não é? Quer dizer, isto não faz sentido. Porque é, no fim de contas, recusar também o plano de Deus de que diz isto: o homem está destinado a morrer uma vez e depois disso virá o juízo. Quer dizer, morremos. Nós estamos aqui de passagem. Claro que os familiares gostariam de prolongar a vida dos seus queridos. Claro que sim. Mas é, de certo modo, também resistir ou não reconhecer que a morte é uma realidade. Mas, digamos, há este desejo de: se eu pudesse prolongar a vida dos meus, eu prolongaria. Mas aqui para nós. A minha mãe, neste momento, já faz diálise quase há 6 anos, está muito debilitada. E agora, inclusive, praticamente ensurdeceu dos 2 ouvidos, quase não ouve nada, é preciso falar muito alto e ela lá apanha uma palavra ou outra. Está muito cansada, muito esgotada, fez 88 anos de vida. Ela diz: o que é que eu estou aqui a fazer? E nós sabemos que se ela deixar de ter a diálise, ela morre em pouco tempo, o corpo fica envenenado, não é? Mas ela continua a fazer. Até quando? Até poderes. Por ela, que está preparada para ir ao encontro do Senhor, ela dizia: o que é que eu estou a fazer aqui? Só estou a sofrer. E o sofrimento dela faz sofrer-nos a nós. E a mim, que estou à distância, ainda mais neste sentido. Mas aquilo que às vezes nos consolava um ou outro, que era falarmos 10, 15 minutos ao telefone, hoje, para ela já não dá, porque ela já não consegue ouvir. Então, o organismo dela está a entrar em falência, mas o coração dela ainda funciona, os pulmões dela ainda funcionam, a cabeça, apesar de limitações e de já se esquecer, ainda funciona. Então ela não está morta clinicamente. Mas se deixar de ter aquele tratamento, em poucos dias,
o organismo dela fica completamente envenenado e morre. Então, seria de nós, filhos e o meu pai, chegarmos junto dela e dizer, olha, a mãe não vai mais fazer diálise, fica aqui em casa. E ninguém a pode obrigar, certo? Mas aí nós estaríamos a matá-la, não é? E não vamos fazer isso. Se Deus tem permitido que o homem vá descobrindo algumas formas de melhorar a vida e essas máquinas, Deus que mesmo com alguma falência, física, as pessoas vão continuar. Até que Deus queira. É um dia de cada vez. Mas, digamos, não nos compete a nós, como filhos e ao meu pai, estarmos a dizer, a mãe já não sai de casa, fica aqui à espera da morte. Porque ela ainda vai sofrer mais. Ainda vai sofrer mais. E nós só vamos agudizar a angústia e o sofrimento dela. Então vamos deixar que realmente Deus diga, olha, chegou o teu dia, terminou, então eu vou-te chamar à minha presença. Mas até lá dói. A ideia da eutanásia é aliviar ou terminar com este sofrimento. Não é? E há situações piores ainda, mas terminar com este sofrimento. Agora, está nas mãos dos homens fazer isto? Eu, como crente, prefiro deixar isso nas mãos de Deus. Mas ainda não fui colocado perante uma situação concreta em nenhum familiar em que eu possa ter alguma coisa a dizer. Familiar ou até membro da igreja, que como pastor possa ter que ser chamado para dar um conselho ou dizer alguma coisa. Porque são situações muito delicadas. E quem está a legislar também tem dificuldade em entender-se porquê. Porque há uma situação extrema que realmente pode justificar isso. Mas há depois um conjunto de outras situações que é por egoísmo. Eu não quero viver mais, então matem-me. Não é? E entre estas duas, há que ter cuidado com a legislação, porque ela pode permitir uma coisa e outra, não é? Foi Pedro? Eu penso que sim. Penso que sim. Digamos, a medicina hoje está suficientemente avançada, embora não tenha solução para tudo, mas se nós queremos e queremos que Deus é o Senhor da vida e também é o Senhor da morte, então o viver, portanto, o nascer e o morrer são decisões de Deus. Não é? E o que é que nós devemos fazer? É orar ao Senhor para que Deus... Eu, neste momento, oro ao Senhor, não por uma cura para a minha mãe, mas oro para que o Senhor alivie o seu sofrimento. E não a deixe sofrer mais do que aquilo que ela pode ou mais que tem sido. Porque eu creio que, com a idade dela e nas circunstâncias, a cura que ela vai ter é lá no céu, não é? Mas enquanto está aqui, ela está a sofrer. E eu desejo muito que a minha mãe não sofra ou não sofra tanto. E a minha oração diária por ela é nesse sentido. Não é? Mas está nas mãos de Deus. Realmente Deus fará, e aquilo que eu vou dizendo à minha mãe é um dia de cada vez, minha mãe. Vamos orando ao Senhor. Eu sei que ela tem fé e que confia muito e que vai segurando. Mas ela às vezes diz, Zé, o que é que eu estou aqui a fazer? Mas depois nós dizemos, se Deus ainda a manteve aqui, Ele tem algum propósito, não é? Mas às vezes é difícil lidar com estas situações, muito mesmo. Não é? Meus irmãos, o nosso tempo passou. Sim, minha irmã. Essas máquinas todas para prolongar a vida e para não assistir certas doenças. É o Senhor da ciência.
É. Ele tem dado, e a ciência tem evoluído e tem sido, de facto, extraordinária para resolver muitos problemas, não é? Mas a ciência nunca vai conseguir resolver o problema da morte. Aliás, permitam-me só, muitas vezes nós ouvimos algumas pessoas, até otimistas, dizerem há solução para tudo menos para a morte. Eu digo, até para isso há solução, porque Cristo já ressuscitou e venceu a morte, não é? Para o crente é. Para o não crente é trágico, não é? É trágico.